Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Semanalmente, este programa vai ao ar na TV AD, aqui pela TCM, e também pela Rádio Libertadora, todos os sábados, de 8 às 9 da manhã. E neste período de quarentena, desde o mês de março, nós também estamos apresentando o programa EBD em Síntese, ao vivo, todos os domingos, aqui pela manhã, diretamente do Templo Sede, das 9 às 10 da manhã. Então, todos os domingos, das 9 às 10 da manhã, apresentamos o programa EBD em Síntese ao vivo. Estamos estudando neste segundo trimestre de 2020 a carta de Paulo aos Efésios, uma lição que tem como tema geral a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Já estamos caminhando para o final deste trimestre e hoje nós vamos estudar a lição de número 12, de 21 de junho de 2020. Este programa está sendo transmitido simultaneamente por todos os canais de comunicação do Sistema de Comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, pela TV AD, pelo site da igreja na internet, pela Rádio Libertadora FM 96.3 e também pelo YouTube, Instagram e Facebook da AD Mossoró Oficial. Hoje, meus irmãos, na lição de número 12, a lição que tem como título a conduta do crente em relação à família. O texto áureo da nossa lição se encontra em Efésios, no capítulo 5, versículo 31, que diz o seguinte: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. E a verdade prática da nossa lição declara o seguinte: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A nossa lição de hoje está baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 21 a 33, e também no capítulo 6, versículos de 1 a 4. Nós vamos hoje, nesta lição, mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Então, no tópico 1 da nossa lição, nós vamos refletir sobre a conduta bíblica prescrita para os maridos, qual é a obrigação, quais os deveres do marido em relação à sua esposa. No tópico 2 da nossa lição, vamos demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Vamos também falar, das obrigações e conduta ideal da esposa. E no tópico 3 vamos orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Enfim, esse texto da carta de Paulo aos Efésios, ele traz diretrizes para a conduta do marido, diretrizes para a conduta da esposa e diretrizes para a conduta dos filhos e dos pais. Então, a família é uma instituição divina que começa com o casamento, e a família, ela é composta de vários membros, e cada um dos membros da família tem uma obrigação, tem a sua conduta ideal que Deus espera de cada um de nós. Então nós vamos falar sobre esse modelo familiar, de acordo com a visão cristã, de acordo com a visão bíblica. Aqui é importante, a gente vai estudar aqui sobre a questão de submissão da mulher ao marido, sobre a liderança do marido. Essas funções que trata esse texto aqui são funções do homem e da mulher no casamento, na família. Não tem nada a ver com funções do homem e da mulher no mercado de trabalho, na atuação na sociedade. Aqui nós vamos estudar esse texto de Efésios capítulo 5 até o versículo 21 a 31 e capítulo 6, versículo de 1 a 4, são funções e obrigações dos membros da família.
Com relação ao trabalho, o comportamento no trabalho, a atuação na sociedade é outra coisa. Aqui nós estamos tratando das funções dentro da família, dentro do casamento. Muito bem, a família é uma instituição divina. A família foi idealizada e foi criada por Deus, e Deus foi quem fez o primeiro casamento. Deus criou, a Bíblia diz que Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus, criou o ser humano à imagem e semelhança de Deus, e o ser humano que Deus criou, ele criou macho e fêmea, sexo masculino e sexo feminino. O primeiro homem foi Adão e a primeira mulher foi Eva. Então, o ser humano, a raça humana, toda ela provém do primeiro casal, Adão e Eva, que foi criado por Deus. Deus criou primeiro Adão e depois ele criou Eva. E depois que Deus criou Eva, a partir da costela de Adão, Deus apresentou Eva a Adão, e Adão disse: essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Então, a mulher foi criada por Deus para ser a adjuntora, a companheira, aquela que estivesse ao lado do seu marido para se complementarem. Deus criou o homem diferente da mulher em vários aspectos físicos, psicológicos, e criou também a mulher diferente do homem em vários aspectos. Então, as diferenças físicas, fisiológicas, anatômicas, etc., tanto do homem como da mulher, é para se complementarem. Então, o homem, ele se complementa ao lado da mulher, e a mulher se complementa ao lado do homem. E Deus, ele criou o casamento e fez o primeiro casamento entre Adão e Eva. E durante a criação, e quando Deus instituiu a família, ele determinou que a família começasse a partir do casamento. Então, o casamento é o início da formação de uma nova família. E o casamento bíblico, o casamento cristão, o casamento que Deus aprova, o casamento que Deus reconhece e o casamento que nós, como crentes e igreja, também reconhecemos, é o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. O que é isso? O casamento monogâmico significa que um só homem casa com uma só mulher. Uma só mulher casa com um só marido. Então este é o casamento monogâmico. A poligamia, o casamento de um homem com várias mulheres, nunca foi do agrado de Deus. Outra coisa importante é que o casamento deve ser heterossexual. O que significa isso? O casamento tem que ser entre duas pessoas de sexos opostos. Um homem, nascido biologicamente homem, DNA XY, e a mulher, nascida biologicamente mulher, DNA XX. É o casamento heterossexual. Qualquer relação homoafetiva, ela está fora dos planos de Deus, está fora da vontade de Deus e não é do agrado de Deus. E outra coisa, o casamento tem que ser indissolúvel. Quando um rapaz e uma moça se casam, o pensamento deles e a intenção deles deve ser, até que a morte os separe. Não pode casar, já ir pensando em divórcio. E depois que casar, também não pode pensar em divórcio. O casamento é para a vida toda, até que a morte os separe. Então, neste casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, é assim que começa a formação de uma nova família, e Deus se agrada e quer que o casal, depois que case, ele gere filhos. Deus disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Foi a forma que Deus deixou para que a humanidade se reproduzisse. Então, depois do casamento, vêm os filhos, que são frutos do amor entre aquele homem e aquela mulher. E essas pessoas que são geradas no casamento, os filhos, são pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. O primeiro casal foi criado, vamos dizer assim, diretamente pelas mãos de Deus, Adão e Eva,
mas Deus deu a Adão e Eva, e consequentemente a toda a raça humana, a prerrogativa e o privilégio de gerar descendentes, de gerar pessoas humanas à imagem e semelhança de Deus, com corpo, alma e espírito. Então, os filhos são bênção do Senhor, são herança do Senhor, eles são o fruto do ventre, é um galardão do Senhor. Então, Deus, Ele preserva a família, Deus dá importância à família, Deus se preocupa com a família. A família foi criada antes da igreja, a família foi criada antes de qualquer instituição religiosa, e a igreja é formada de famílias, a sociedade é formada de famílias, e nós vamos estudar na palavra de Deus, hoje de manhã, o padrão de Deus para a família, o ideal de Deus para a família, o alvo, os princípios e as diretrizes que devemos seguir, na constituição e na condução da nossa família aqui na sociedade, no mundo em que vivemos. Agora, meus irmãos, é importante a gente entender, a Bíblia diz que Deus criou o homem em verdadeira justiça e santidade. A Bíblia diz que Deus criou o homem bom, mas Ele inventou muitas coisas ruins. Nós precisamos, ao estudar essa lição, considerar a variável chamada pecado. Tem obrigações, o homem tem direitos e deveres no casamento, a mulher também tem direitos e deveres no casamento, os pais têm direitos e deveres na família, os filhos têm direitos e deveres na família, todos têm direitos e deveres. Porém, meus amados irmãos, a gente precisa ser realista e entender que nós somos falhos, nós somos pecadores e que muitas vezes erramos, muitas vezes o marido não cumpre exatamente como Deus exige os seus deveres, às vezes a mulher não cumpre exatamente como Deus exige também os seus deveres, e a mesma coisa para os pais e para os filhos. Então não existe família perfeita, não existe família que não tenha problema. Todas as famílias são falhas, porque todas as pessoas que formam as famílias são falhas. No entanto, irmãos, não é porque a carne é fraca que agora a gente vai se entregar aos desejos da carne. Não é porque somos pecadores que nós vamos incentivar uma conduta errada, contrária à palavra de Deus. Então a gente também precisa ter cuidado, precisamos ser realistas, de entender que não tem nenhuma família perfeita, cada família tem as suas virtudes e defeitos, mas também precisamos entender que a gente sempre deve pautar a nossa conduta pelo padrão divino colocado aqui nas Sagradas Escrituras, na palavra de Deus. Então nós vamos estudar aqui a conduta ideal do marido, a conduta ideal da esposa, a conduta ideal dos pais e a conduta ideal dos filhos. Então isso é muito importante. Então, no tópico 1 da nossa lição, nós vamos falar sobre a conduta do crente como marido. No capítulo 5 de Efésios, aqui no texto da nossa lição, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Paulo, quando ele fala aqui de casamento, ele faz uma comparação dizendo que a conduta do marido e o papel do marido no casamento simboliza também o papel de Jesus em relação à sua igreja. Então, o marido é comparado a Cristo e a esposa é comparada à igreja. Então, ele faz essa analogia e nós vamos estudar isso nesta manhã. No tópico 1.1 da nossa lição, o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. A relação dentro do lar é explicada pela frase que está aqui em Efésios 5:23, que diz assim: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Essa expressão, irmãos, cabeça, a gente precisa entender bem, porque é uma expressão de sentido figurado.
Quando a Bíblia diz que o marido é a cabeça da mulher, significa que o marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Observe que o modelo de liderança que Deus deu ao marido, ele é inspirado no modelo de liderança que Cristo exerce sobre a igreja. Então essa palavra aqui, cabeça, que o marido é a cabeça da mulher, isso não significa que a mulher não tenha pensamento próprio, que a mulher não pode ter atitudes próprias, que isso não significa que vai anular a individualidade da mulher. Não, senhor. Significa que o marido, ele é o líder. No organograma da família, você sabe que toda instituição, ela tem uma organização. Ela tem um organograma onde se define as funções e as responsabilidades de cada um. Então, na família também não podia ser diferente. Uma família não pode ter dois chefes. A família tem que ter uma liderança. Agora, essa liderança do marido na família, ela não é uma dominação. Ela não pode ser uma opressão do homem sobre a mulher. A palavra-chave aqui, dessa palavra cabeça, ela significa a liderança. Liderança, condução, responsabilidade e não dominação. Então, o conceito bíblico de liderança é de um líder servo. Jesus foi o maior exemplo disso. Jesus, ele foi o maior exemplo de líder servo, de líder que é humilde, que lidera por meio do amor e lidera por meio do serviço. Glórias ao nome de Jesus. Então nós temos na família, no casamento, o marido como a cabeça da mulher. Isso é uma hierarquia funcional, é a questão de funções, é questão de tarefas e de responsabilidades a serem desempenhadas dentro do casamento. Então não é uma relação de autoritarismo, de dominação, de opressão do homem sobre a mulher. O movimento feminista, com viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Mas, meus amados irmãos, nas escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Então a Bíblia, ela traça o perfil ideal de conduta do homem e da mulher. Agora, quando o homem, ele desvirtua o seu papel, quando o homem confunde liderança servidora com dominação autoritária, aí ele está fazendo errado, está fugindo do padrão divino e está dando razão para que o movimento feminista proteste, porque nós temos visto também muitas pessoas, muitos homens que se dizem até cristãos, que têm um relacionamento com suas esposas, um relacionamento de opressão, de dominação e de autoritarismo, e não é este o modelo bíblico. Tem pessoas, tem maridos que oprimem suas esposas e diz que tem base bíblica para isso. Levanta a Bíblia e diz que isso tem base bíblica, mas na verdade é um conceito equivocado que ele tem da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela coloca o homem nessa posição de liderança, mas é uma liderança servidora. E tem essa liderança do marido, tem como o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Aqui no capítulo 5, versículo 25, a ordem de Deus para os maridos é a seguinte: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Observe que o modelo para o marido é o exemplo de Cristo. Porque quem ama não oprime, quem ama não domina, quem ama serve, quem ama cuida. Louvado seja o nome de Jesus. Então o versículo 25 aqui diz que o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. E para poder caracterizar, detalhar como é que é esse amor de Cristo pela igreja, aí o apóstolo Paulo diz no final do versículo 25, e a si mesmo se entregou por ela.
Então, o marido, ele se entrega pela sua mulher, ele cuida da sua mulher, ele dá atenção à sua mulher, ele cuida dela em todos os aspectos físicos, psicológicos, espirituais. Ele está para servi-la e ajudá-la em tudo aquilo que for necessário, baseado em quê? No amor. Então, a liderança servidora do marido no lar, ela é motivada pelo amor. Glórias ao nome de Jesus. Os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Porque quem ama não oprima, quem ama não domina, quem ama verdadeiramente não exerce autoritarismo sobre a sua esposa. O cuidado do marido à esposa, diz o versículo 28, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque quando o marido e a esposa, quando o homem e a mulher se casam, ambos se tornam uma só carne. O marido que ama a mulher, ele está amando também a si mesmo, porque são ambos uma só carne. Toda pessoa mentalmente saudável cuida do seu próprio corpo, é o que diz o versículo 29 aqui. Então, se a pessoa cuida bem da sua esposa, está cuidando também do seu próprio corpo. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outros tipos de cuidados que são necessários. Às vezes tem homens que na sua ignorância, às vezes ele acha que o único papel dele é trabalhar, botar comida dentro de casa, pagar as contas e nada mais. E não é assim. Meu irmão, meu amigo, você que é marido, você que é esposo, a sua esposa não espera de você apenas que você pague as contas, apenas que você trabalhe e traga a provisão material para dentro de casa. Ela quer a sua atenção, ela quer também o seu carinho, ela quer a sua consideração, ela quer o seu cuidado, ela quer que você se preocupe com ela, que você cuide dela, que você demonstre na prática respeito e consideração a ela. Então, o marido que se relaciona com a sua mulher, exercendo o seu papel de liderança servidora, motivada pelo amor, ele vai ter o respeito e a consideração da sua esposa. Então, sintetizando aqui o tópico 1, ao marido Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar sua esposa com verdadeiro altruísmo. Amor altruísta, que não espera nada em troca, que não exige nada em troca. É um amor abnegado, é um amor que se entrega, glórias ao nome de Jesus. É um amor que tem como alvo a satisfação da esposa e não a sua autossatisfação. É o amor ágape, né? É o amor ágape que a Bíblia fala. Então esse amor ágape é o amor desinteressado, é um amor que se compromete conscientemente a procurar o bem-estar da pessoa amada, independentemente do custo pessoal. O amor ágape, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, as características do amor ágape, que é o amor que o marido deve amar a sua esposa. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que esse tipo de amor, lá em 1 Coríntios 13, não busca os seus próprios interesses. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Não trata o outro com leviandade. Então, meu amigo, meu irmão, este é o amor que Deus quer que os esposos amem suas esposas. O amor ágape implica o marido voluntariamente sujeita seus próprios interesses às necessidades de sua esposa. Então, o bem-estar da sua esposa é importante, a opinião da sua esposa é importante, a satisfação da sua esposa é importante. Você não pode fazer tudo sozinho, sem combinar com a sua esposa, sem estar alinhado com ela. Então, esta liderança do esposo é sobre a esposa, do esposo sobre a família, não é uma liderança autoritária, mas é uma liderança servidora baseada no amor. Louvado seja Deus. E o marido que assim procede, ele conquista da sua esposa o respeito, a consideração, e ele inspira sua esposa a também desenvolver a conduta ideal que Deus espera dela. É o tópico 2 da nossa lição. No tópico 2 da nossa lição fala da conduta do crente
da crente como esposa. Falamos no tópico 1, a conduta do marido, do crente como esposo. Agora vamos estudar a conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia de Paulo em relação ao casamento, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. O marido é comparado a Cristo e a esposa é comparada à igreja. Tópico 2.1, o conceito de submissão cristã. Essa palavra submissão, ela é muito rejeitada, é rejeitada por muitas pessoas. Muitas pessoas acham que é um absurdo a mulher ser sujeita ao marido, acham que é um absurdo a mulher ser submissa, mas meu amado irmão, minha amada irmã, esta submissão que Deus coloca aqui para a mulher é bem diferente de uma submissão que muitas vezes encontramos por aí afora, que não tem nada a ver com os padrões bíblicos. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor do Senhor. Logo aqui no versículo 21, Efésios 5:21, a Bíblia diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Meu irmão, minha irmã, Deus não se agrada de nenhum relacionamento humano em que uma pessoa oprime a outra. Deus não aprova nenhum relacionamento humano em que uma pessoa, uma das partes, exerce autoritarismo sobre a outra parte. Por quê? Porque a Bíblia ensina que devemos sujeitar uns aos outros. A Bíblia ensina que nós devemos amar uns aos outros, amar o próximo como a nós mesmos. Então, qualquer relacionamento humano, seja entre marido e mulher, seja entre pastor e ovelha, seja entre patrão e empregado, entre professor e aluno, seja lá quem quer que for, qualquer relacionamento entre duas partes deve ser um relacionamento que respeite a dignidade da vida humana. Deve ser um relacionamento em que haja respeito e haja amor. O segundo grande mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Então, quem ama o próximo como a si mesmo, quem pratica a virtude da humildade, que nós estudamos aqui na lição passada, quem faz isso, quem se sujeita uns aos outros, como diz aqui Efésios 5:21, não vai ter dificuldade de cumprir esse mandamento divino. Então, no caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Então a Bíblia diz claramente aqui no versículo 24, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Não pode, meus irmãos, uma família ter duas cabeças. Não pode, um casamento ter duas cabeças. Tem que ser só um cabeça. Agora, como eu falei, essa expressão aí, o significado de ser cabeça da família é ser líder servo, exercer uma liderança servidora e não uma dominação autoritária. Aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. É uma relação em que cada um faz a sua parte, e que quando o marido faz a parte dele, estimula a mulher para que ela também faça a parte dela. Quando a mulher, ela se sujeita ao marido, quando a mulher honra o seu esposo, quando a mulher reconhece a liderança e a autoridade do seu marido, ela atrai para ela cada vez mais o amor do seu marido para com ela. Da mesma sorte, quando o marido ama a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, cada vez mais ele conquista a sujeição, a submissão, o reconhecimento da sua esposa. Então, cada um tem que fazer a sua parte. E quando neste relacionamento o marido falha no seu dever, isso vai respingar e vai influenciar, vai afetar também o dever da esposa. Da mesma sorte, quando a esposa também não cumpre adequadamente o seu dever, ela também, isso vai influenciar negativamente o seu esposo para que ele também não cumpra o dever dele. Então, a conduta da mulher cristã, ela está colocada aqui na palavra de Deus. Nós vemos, irmãos, que quando Jesus veio ao mundo,
as mulheres eram muito maltratadas. No judaísmo, as mulheres eram muito discriminadas. As mulheres, na cultura do Oriente Médio, eram tratadas, como uma propriedade do homem. Até hoje, em algumas partes do mundo, as mulheres são tratadas como mercadorias, algumas como escravas sexuais, etc, etc. Infelizmente, ainda existe hoje na Terra algumas sociedades, alguns países, em que a mulher é muito discriminada e desvalorizada na sociedade. Isso é um problema muito sério, mas Jesus veio, para mudar essa realidade. No cristianismo, a coisa é diferente. Deus, no cristianismo, coloca o homem e a mulher para exercerem papéis diferentes na família. É uma hierarquia funcional, diferentes funções, diferentes tarefas, diferentes responsabilidades. Não é que um é maior do que o outro no sentido de um dominar o outro, de um exercer autoridade sobre o outro, de dizer aqui quem manda sou eu, e manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é por aí. Não é por aí, é uma hierarquia funcional, de divisão de tarefas, de divisão de funções para que a coisa funcione adequadamente. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançam posição de dignidade igual aos homens. Gálatas, no capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas, no versículo 8, Gálatas 3:28, a Bíblia diz assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, meu irmão, não há divisão de classes. Em Cristo não há divisão de classes. Em Cristo todos nós somos servos e servas de Deus. Todos nós somos um em Cristo Jesus. A dignidade da vida humana do homem é tão importante como a dignidade da vida humana da mulher. A dignidade da vida humana da mulher é tão importante como a dignidade da vida humana do homem. Então, meus amados irmãos, em Cristo todos somos nivelados como servos e servas de Deus. A mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Então, Deus não se agrada de nenhum homem que escraviza a sua esposa, que oprime a sua esposa, que exerce dominação sobre a esposa. Que amor é este? Isso não é amor. Então, na verdade, a exigência de Deus para o esposo é muito grande, porque é que ele deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então, a mulher é igual ao homem como pessoa humana, mas no organograma de funcionamento, de distribuição de funções e de tarefas dentro da família, o líder é o homem. No organograma de funcionamento da instituição chamada família, o líder é o homem. E o homem deve assumir o seu papel de liderança. O líder é aquele que influencia. O líder é aquele que dá o direcionamento. O líder é aquele que conduz a família no caminho certo. Ele aponta o sentido correto. Ele aponta as diretrizes. Louvado seja o nome de Jesus. Acontece, meus irmãos, que em muitas famílias tem havido problemas porque o marido não assume o seu papel de liderança. O marido muitas vezes negligencia. É muito ruim para uma família ter um pai ou um marido que não sabe o que quer, não sabe aonde quer chegar, ele é lesado, não cumpre o seu papel de orientação, de direção, de liderança, e de condução da família de acordo com o projeto divino. Então, meu irmão, assuma o seu papel de liderança, procure na palavra de Deus cumprir o seu papel, exercer a sua conduta que Deus espera de você. Às vezes tem famílias que, por falta dessa ausência do pai em liderar, às vezes aí a mulher assume esse papel para não ver a coisa desandar, para não ver a família desmoronar.
Então, às vezes, tem pessoas que criticam, mas aquela mulher ali naquela família, ela é muito mandona, ela é quem decide tudo, ela é quem resolve tudo, ela é quem administra tudo. Mas isso aí acontece porque muitas vezes o homem não assume o seu papel de liderança. Então, ao invés de criticarmos uma mulher que exerce esse papel, a gente deveria criticar o homem que não está exercendo o papel que é dele. Então, às vezes, isso acontece devido a esse vácuo, devido a essa falta do homem assumir a sua responsabilidade. Tudo bem, é verdade que também em alguns casos o homem quer assumir o seu papel de liderança e a mulher quer atrapalhar. A mulher realmente tem mulheres que são sargentonas, tem mulheres que querem ser opressoras dos seus maridos. Isso aí é um desvirtuamento. Assim como tem homens machistas que querem oprimir as mulheres, também existem mulheres feministas que querem oprimir os homens. Então, nenhum extremo desse Deus se agrada. Ambos os extremos são atitudes pecaminosas e erradas e equivocadas que só trazem problemas para a família. O amor do marido para com a sua esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Porque, irmãos, no casamento, uma palavra-chave aí é a reciprocidade. Então, antes de um cônjuge exigir os seus direitos perante o seu cônjuge, deve primeiro cumprir os seus deveres. Muitos problemas e brigas em casamento acontecem porque o esposo só quer exigir os seus direitos, mas não quer cumprir os seus deveres. Do mesmo jeito, também acontece de esposas não querem cumprir os seus deveres, mas só querem exigir os seus direitos. Então tem que haver reciprocidade, não somente nos direitos, mas também no cumprimento dos deveres. O homem que assim se porta, coopera para que a sua esposa o reverencie. Meu irmão quer ser respeitado pela sua esposa, quer ser considerado pela sua esposa. Trate ela com dignidade e ame ela assim como Cristo amou a igreja. A esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora e nem desautoriza a autoridade do seu marido. Esse negócio de o marido dar uma diretriz e a mulher na mesma hora querer desmanchar. Então o marido diz uma coisa, a mulher diz outra. Toda hora vivem fazendo contraponto, se opondo um ao outro. Aí os filhos vão olhar para o pai, vão olhar para a mãe e vai dizer, que confusão é essa? Isso é uma torre de Babel. Quem é o líder aqui? Quem é a liderança? Então isso dá um problema muito sério. Então o marido e a esposa devem falar a mesma linguagem, devem ter o mesmo sentimento e o mesmo pensamento. Então, sintetizando aqui o tópico 2, a esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu marido. Glórias ao nome de Jesus. Tópico 3 da nossa lição. A conduta do crente como filho. Tópico 3.1. A responsabilidade dos pais. Diz aqui no nosso texto de Efésios, capítulo 6, versículo 4, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Esta é a recomendação bíblica, criar os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Doutrina que significa ensinamento. O pai, a mãe, tem que ensinar os seus filhos. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho em que ele deve andar, porque quando ele crescer, não se desviará dele. Então é importante que o pai e a mãe eduquem os seus filhos para serem bons cidadãos da terra e também bons cidadãos do céu. Ser pai, ser mãe, não é só gerar filho. Gerar filho é muito fácil, rápido e bom, mas tem que criar, tem que educar. E educar é a vida inteira. O processo educativo é para a vida inteira, desde quando o filho nasce, e para a vida inteira o pai e a mãe vai estar educando, vai estar aconselhando, vai estar ensinando os princípios da palavra de Deus, vai estar ensinando o caminho correto, vai estar ensinando no caminho em que o menino deve andar.
Não é ensinar o caminho em que o menino quer andar. Não é deixar o menino andar no caminho que ele quer andar. Mas é ensinar ao menino, à criança, no caminho em que ela deve andar. Então, os pais precisam conhecer e aplicar nas suas vidas os princípios da palavra de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Já a palavra admoestação, porque diz aqui que os pais devem criar os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, essa palavra admoestação quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o bem e o mal. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência dos seus filhos. Então, o pai, ele deve não somente ensinar o caminho certo, mas ele precisa ter um acompanhamento. Por quê, irmãos? Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós tendemos sempre a errar, nós tendemos sempre a se inclinar para a carne, para o pecado. Então, os pais devem estar toda hora ajudando, fiscalizando, no bom sentido, né? Deve estar observando a conduta e o comportamento dos seus filhos, para que, quando os seus filhos, ou um dos seus filhos, quando qualquer um dos seus filhos sair da linha, ele chegar lá e dizer: opa, não é por aí não, não é por aqui não, não é por esse lado, não é bem assim, é desse jeito. Então, tem que haver um acompanhamento. O processo educativo, ele é constante. Tem que haver acompanhamento e, às vezes, até mesmo a disciplina. Então, os pais, eles precisam incentivar e reconhecer quando os filhos acertam, dar os parabéns a eles, mas também, quando os filhos erram, o pai e a mãe devem corrigi-lo com amor, devem corrigi-lo com carinho. Os pais devem dizer: olha, você está errado. Quando ele acertar, tem que dizer: você está certo. Quando ele errar, tem que dizer: você errou. E às vezes, essa admoestação pode até ser necessária, ela ter uma disciplina, porque faz parte do processo educativo a disciplina, estabelecer limites, corrigir as faltas. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira dos seus filhos. Então, os pais têm essa responsabilidade. Por isso que a Bíblia diz: pais, não provoqueis a ira dos seus filhos. Então, tem pais que são tão autoritários, são tão brutos, não têm amor ao próximo, não tem consideração ao outro, não tem um mínimo de longanimidade e já chega logo passando a régua. Tem pai que acha que educar filho toda hora estar com o cinturão na mão para bater no seu filho. E não é por aí, não é por aí. Não é espancando os filhos que a gente vai educar os filhos. Tem muitas formas de correção. Eu sei que às vezes, dependendo da circunstância e da idade da criança, pode até ser necessário o uso da vara, como diz a palavra de Deus. Mas, irmãos, a correção tem que ser com amor, com brandura, com limites, demonstrando amor e cuidado, e não para descarregar raiva e ódio sobre os filhos. Então temos que ter cuidado. Não caia, meu irmão, minha irmã, na tentação de corrigir o seu filho, a sua filha, para se vingar dele. Porque o meu filho fez essa coisa errada, porque o meu filho fez isso e eu disse que não era para fazer, então eu vou descarregar toda a minha vingança sobre ele. Não, isso não é correção por amor. A Bíblia diz que Deus repreende e castiga o filho a quem ama, o filho a quem ele quer bem. Da mesma forma, também nós, como pais, devemos seguir o exemplo de Deus, com amor. E por outro lado, aqui no tópico 3.2, também tem a conduta ideal requerida dos filhos. Então nós vamos ler aqui Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 3, que diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então, aqui, irmãos, o verbo obedecer está no imperativo, está mandando, não está pedindo, está mandando. Diz: filhos,
obedeçam a seus pais no Senhor. Por que, irmãos, no Senhor? Porque às vezes tem pais que quer que os filhos façam coisa errada. Ele não pode, não pode. É porque às vezes tem pais que fazem coisas erradas e querem que seus filhos também façam coisas erradas. E aí, os filhos também têm que ter juízo, tem que ter bom senso e falar, não, papai, eu respeito muito o senhor, mamãe, eu respeito muito a senhora, eu tenho uma predisposição em obedecê-los, mas o que você está me pedindo, o que o senhor está me pedindo, o que a senhora está me pedindo, é contrário à palavra de Deus. Isso está errado, eu não posso fazer isso. Então, por isso que a Bíblia diz que esta obediência é no Senhor, é obedecer em tudo ao pai e à mãe, desde que seja de acordo com a palavra de Deus, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessas. Então, os filhos devem honrar seus pais. Honrar o pai e honrar a mãe. Mesmo que os filhos casem. Mesmo que os filhos se tornem adultos, casem, gerem filhos também. Mesmo que os filhos já estejam até com cabelo branco, eles devem continuar honrando o seu pai e a sua mãe. Então esse é, como diz a Bíblia, o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa de Deus para os filhos que são obedientes? Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Os filhos que são obedientes aos pais são filhos abençoados. Quer ser abençoado, meu irmão? Quer ser abençoada, minha irmã? Obedeça e honre a seus pais. Filhos que são trabalhosos, filhos que dão trabalho ao pai e à mãe, filhos que vivem desonrando seus pais, filhos que não respeitam seus pais, filhos que vivem toda hora desonrando seus pais, são filhos que não são abençoados, muito pelo contrário, são amaldiçoados. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, ele também colherá. Então, meu irmão, não entre por esse caminho de desobediência a pai e mãe. Respeite o seu pai, respeite a sua mãe, que você vai ser abençoado em todas as coisas, inclusive também com longevidade, com vida longa. A obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. Então, nós precisamos honrar os nossos pais. Tópico 3.3, o mandamento com promessa. Paulo disse aqui, repetindo um dos 10 mandamentos do Decálogo, que os filhos devem honrar pai e devem honrar mãe, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem também prosperidade exterior e vida longa, para que te vá bem. É a shalom de Deus. A prosperidade bíblica, a prosperidade de Deus, ela não pode se reduzir apenas a questões econômicas, materiais. É para que te vá bem. É a shalom de Deus. É aquela vida com qualidade, com satisfação, com alegria, com felicidade, ou com muito, ou com pouca posse material, mas é feliz, é satisfeito. Glórias ao nome de Jesus. Tem muita gente aí no mundo e aqui no Brasil que tem pegado essa enfermidade aí, dessa pandemia, e alguns até que já faleceram, que daria todo o dinheiro que tinha na sua conta corrente em troca de saúde, e não foi possível. Porque com dinheiro se compra a cama, mas não compra o sono. Com dinheiro se compra o remédio, mas não compra a saúde. Com dinheiro se compra uma casa tão rica e bela, em uma linda mansão, mas a morada no céu com Jesus, o dinheiro não compra. Então, meu amado irmão, é bom ter a bênção de Deus na vida. É bom ter a bênção de Deus na nossa vida. Seja um bom esposo, seja um bom pai, seja uma boa esposa, seja um bom filho, seja uma boa filha, que você vai ter a bênção de Deus na sua vida. Então, para concluir o assunto da nossa lição de hoje, queremos ler aqui a conclusão da nossa lição. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. Pai, mãe, filho, esposo, esposa, todos têm direitos e deveres dentro da família. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. Por outro lado, a esposa tem o dever de submeter-se
e respeitar a liderança do seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, a Bíblia impõe o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Então, meus irmãos, este é o modelo de Deus para a família. Este deve ser o nosso alvo. Este é o ideal divino para as nossas famílias. Qualquer família que fugir desse ideal, que fugir dessa vontade de Deus, vai ter consequências negativas e vai sofrer. Então, os problemas que existem nas famílias são problemas originados porque o esposo está falhando no cumprimento do seu dever, porque a esposa pode estar falhando também no cumprimento do dever dela. Às vezes os pais estão falhando em relação aos filhos, os filhos falhando em relação aos pais, e tudo isso traz consequências negativas. Mas nós, como cristãos, como servos de Deus, temos o dever de obedecer a palavra de Deus, de fazer a vontade do Senhor, porque ela é boa, agradável e perfeita. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos assim fazer a nossa oração final para encerrar essa escola bíblica dominical. Eu quero agradecer a sua audiência, você que nos acompanha, telespectador da TV AD, das redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró, da Rádio Libertadora. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esta mensagem com os demais membros da sua família. Reúna a família no seu culto doméstico e procure conversar entre si, conversar uns com os outros, para procurar saber como melhor você cumprir o seu papel e os seus deveres dentro da sua família. Oremos ao Senhor agora, encerrando esta escola bíblica dominical. Senhor amado, meu Deus, meu Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado, Jesus amado, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Muito obrigado pela tua palavra que nos esclarece, que nos ensina, que nos dirige. Muito obrigado, Jesus amado, por estabelecer na família os papéis do esposo, da esposa, dos filhos, dos pais. Muito obrigado, Jesus amado, por esta luz e esta diretriz na nossa vida. Abençoe, Senhor, a cada um de nós. Nos ajude, ó Pai, para que possamos ser filhos melhores, para que possamos ser melhores esposos, para que, Senhor, as esposas sejam melhores esposas e assim por diante, para que cada um de nós possamos cumprir o nosso papel que o Senhor espera de nós. Abençoe nossas famílias, nos ajude, nos dê paz, nos dê harmonia, que haja, Senhor, entendimento e amor, paz e harmonia nas famílias. Fica conosco. Nos ajuda, Senhor. Abençoe, Senhor amado, a todas as famílias que nos ouvem, que nos assistem neste momento. Dai vitória em todas as coisas. Fica conosco, nos ajuda. Abençoe a programação que vai começar agora, Senhor, de 10 às 12, o clamor. Que o Senhor esteja ouvindo o clamor e a oração do teu povo e da tua igreja. É o que te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo domingo, se Deus quiser, às 9 da manhã, com mais uma edição da Escola Bíblica Dominical ao vivo. Até lá.